Glória a Deus, hein? Sejam bem-vindos vocês aí em casa. Sejam bem-vindos em casa. Não na sua casa, porque você já está na sua casa, mas sejam bem-vindos na mensagem. E vocês sejam bem-vindos aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eles entoaram um louvor, eu acho, é o último louvor, que os israelitas tinham medo de chegar perto do monte. O monte fumegava, tremia. O próprio monte atirava pedras, porque um lampejo só da glória de Deus estava no cume do monte. Um lampejo da glória de Deus. Eles viam a nuvem lá em cima, no mesmo monte que Deus tinha se revelado a Moisés. Mas por que isso? Deus colocava medo nas pessoas. É o seguinte, tem coisas que muitos crentes não entendem até hoje. Cristo não tinha vindo ainda em carne para ser o nosso mediador. Não havia um mediador do céu. Como Jesus, quando veio, ele foi o mediador. E depois o Pai, o mesmo Deus, pôde enviar o Espírito Santo, por causa da obra da cruz, em virtude do perdão dos nossos pecados, da purificação dos nossos pecados. Ele pediu ao Pai, depois que subiu aos céus, para que ele enviasse o Espírito Santo. E aí sim, não tivemos mais medo. Por quê? Deus é santo. E a santidade de Deus fazia o próprio monte estremecer, amados. Não é brincadeira isso. Por isso que muitos pensam de uma forma errada, que Deus era um carrasco, que Deus era mau, que Deus matava. Não, não era isso. Que a glória de Deus sem Cristo mata mesmo. Por causa da santidade. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ninguém é santo por si mesmo. E não suportaria a glória de Deus, porque é pecador. E Deus não tem pecado. A palavra de Deus, lá em 1 João 1,5, diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Você imagina esse Deus chegando perto das pessoas sem Cristo, sem o mediador? Realmente explodiria tudo. Está entendendo hoje? Que Deus sempre amou aquele povo. Mas Deus sabia, Deus tinha que ir lá se manifestar suavemente, hein? Lá no cume do monte. Não podia descer lá, que ia matar todo mundo. E mesmo assim, às vezes, Deus teve que usar de certo ira, porque o povo se rebelava. 10 vezes se rebelou contra Deus no deserto, murmurou, foi incrédulo, blasfemava contra Deus. Aí chegou o momento de uma medida, falou: eu tenho que agir. E mesmo assim Moisés falou assim: não, se tu vais matar esse povo, risca o meu nome do teu livro. E Deus testou Moisés ali, olha que tremendo isso. Mas Jesus veio. E hoje nós temos comunhão com o Pai, por meio de Cristo. Aleluia. Tremendo. Eu quero falar sobre a revelação dos tempos, porque Deus nos revela os tempos. Quem disse que Deus não nos revela os tempos? Eu vou falar algumas coisas que muitas pessoas confundem, por não verem direito, por não investigarem direito, por meio do Espírito Santo. Acabam entendendo de uma maneira errada, pensando que Deus nos deixou no escuro. Deus nunca nos deixaria na escuridão. Depois que enviou Jesus, enviou o Espírito Santo, nós andamos na luz. Eu acabei de falar aqui que Deus é luz, não há trevas nenhuma. 1 João 5, no versículo 7, diz assim: se nós andamos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se andamos na luz, a palavra diz: como que poderemos andar no escuro sem revelação? Anda no escuro quem quer andar no escuro. Mas quem quer andar na luz está em Cristo. Ama a palavra.
tem comunhão, tem revelação, tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. E você, se é assim a tua caminhada, a tua atuada, você não vai andar na luz. E você vai ter revelação de muitas coisas. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 8,5 que o sábio, ele discerne o tempo e o... Que sábio? Sábio de Deus, sábio, aquele que anda debaixo da sabedoria de Deus, que recebeu a sabedoria de Deus. Ele vai discernir os tempos de Deus e o modo como Deus vai fazer. Amados, infelizmente ainda muitos andam no escuro, porque teimam em não andar na luz. Teimam em andar nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios caminhos, e não no caminho que é Cristo. Então tem muita gente ainda batendo a cabeça, indo de um lado para o outro, cocheando, né? Eu falo aqui às vezes, entre dois pensamentos, porque ainda não está andando na luz. E Deus ofereceu a luz, Ele deu Cristo, para que nós pudéssemos ver a luz. A própria luz clareia as trevas. Está lá em João, Evangelho de João 1,5. E as trevas não prevalecem contra a luz. Deus sabe o que está nas trevas. E Ele revela. Mas com Ele mora a luz. Mas Ele conhece. Deus está no controle de todos os tempos, está nas mãos dEle. Todos os tempos e épocas estão nas mãos dEle. E Ele vai revelando aqueles que são dEle. Não tem essa. Eu ando no escuro, eu não sei. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus a cada dia da sua vida. Não ouve muito porque não quer. Porque não está tendo comunhão com Ele. Nós somos chamados a termos comunhão, está lá em 1 Coríntios 1,9. Fomos chamados à comunhão de Cristo. Então, quem está na comunhão de Cristo não anda no escuro mesmo. Ele não está obscurecido ou entenebrecido de jeito nenhum. Mas ele está clareado, ele está iluminado pelo poder de Cristo, da luz. Oh, glória a Jesus. E eu vou te falar, no final aqui da mensagem, eu vou te falar exatamente o tempo que estamos vivendo. Amados, muitas pessoas não sabem porque não estudam debaixo da revelação. Se você tem o Espírito Santo, se você foi revestido por Ele, você vai ler as Escrituras numa outra ótica e vai ser dirigido nela. É diferente daquele que olha a esmo, que lê e não sabe o que está querendo dizer muitas coisas. Ah, mas apóstolo, o senhor mesmo falou que a palavra é clara. É clara, mas para muita gente ela não é clara. Mas para você pode ser clara, e ela é clara. Ela é a razão de nós estarmos aqui, de eu estar ministrando. Jesus é o meu parâmetro, é a razão da minha existência. Ele é a minha essência. Ele é a minha caminhada aqui. Porque se não for, o que eu estaria fazendo aqui? Se não fosse. Mas espera aí, vamos lá em primeiro lugar. Vamos falar algo que Jesus falou aos discípulos, e que muita gente não entende e e fala algo errado a respeito disso. Como se nós não pudéssemos ter a revelação de tempos. Mas é muito pelo contrário. Está aqui em Atos, capítulo 1, versículo 7. Teve até uma pessoa, tempos atrás, que me questionou a respeito disso, porque eu estava falando e falo até hoje da proximidade da vinda de Jesus, e eu vou te falar quão próximo está a sua vinda para o arrebatamento. Que tem dois eventos aí, tem o arrebatamento e tem a vinda de Jesus física na terra. Física. Um reino físico, visto, palpável. Quando nós então iremos reinar com Cristo, aleluia. Amém? Ok, Atos capítulo 1, versículo 7. Versículo 6 primeiro, para nós entendermos. Porque eles estavam perguntando algo meramente racional, da razão deles para Jesus.
Por quê? Ok, no versículo 6 de Atos, capítulo 1. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque eles queriam saber o que mais eles queriam saber, se Israel ia ser livre de Roma. Eu falei aqui na quinta sobre que Roma, o Império Romano, foi o quarto reino na visão de Daniel, em Daniel capítulo 7, e que foi o reino que mais perdurou aqui, que foram 677 ou 674 anos, que durou o Império Romano, quando ele dominou várias nações. Mas eles estavam pensando isso aqui: nós vamos ser livres, vai restaurar o reino, ou seja, não vai ser mais os romanos, vai ser Israel que vai dominar o mundo, Israel fisicamente. Mas o que viria para eles seria um comando espiritual. Isso que eles não estavam entendendo. Por que eles não estavam entendendo? Está aqui, vamos lá. Versículo 7. E Jesus lhes disse: não vos pertence saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, muita gente usa isso aqui, fora do contexto. Por quê? Não dá para saber tempos e épocas, coisa nenhuma, é só o Pai, uma vírgula. Só que eles aqui não tinham recebido o Espírito Santo ainda, mas olha o que Jesus diz no versículo 8. Aqui está o negócio. Mas, ele está dizendo algo distinto. Mas, tem algo aqui que eu preciso falar para vocês. Mas, porém, todavia, contudo, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha, agora vocês não têm como vocês saberem, vocês não têm o Espírito Santo. E eu não posso falar isso agora para vocês. Mas, quando vocês receberem o poder, o revestimento, o Espírito Santo, vocês vão saber muita coisa que eu não posso falar agora. Aí, Jesus vai ser diferente. Aí vocês vão poder ser minhas testemunhas, como ele disse aqui, em toda a face da terra, porque vão andar na revelação. É diferente. Aí sim, vão poder saber dos tempos, ter a revelação dos tempos. Daniel disse lá para Nabucodonosor, quando ele foi buscar a revelação do sonho de Nabucodonosor, e a interpretação, ele diz assim lá em Daniel 2:21, Deus muda tempos e épocas. Então, se Deus muda tempos e épocas, eu vou ficar sem saber. Não, mas ele te revela. Amós 1:7, Deus não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Não tem o dom do ministério profético? O dom do ministério profético, ele dá direção. Ele fala do que há de vir, porque ele vê lá na frente. Deus revela lá na frente. Ele tem voz profética na terra, o que está debaixo do dom do ministério profético, desse teor. E ele fala o que há de vir para alertar. Ele ministra destinos proféticos às pessoas. É bem diferente do que aquele que não sabe. Como eu disse aqui no início, anda de um lado para o outro. É diferente o que é guiado, aquele que é guiado pelo Espírito. É um outro teor, é um outro patamar, é uma outra visão. Ele sabe o que ele está fazendo, porque ele está na luz, ele está na revelação. Então ele sabe o que dizer para as pessoas. De domingo eu tomo café na padaria, porque não dá, eu tenho que orar. Então eu levanto lá às 5 da manhã e me arrumo, tomo banho, venho e passo na padaria. Não tem quase nada lá ainda, porque eles estão abrindo aquela hora, mas eu tomo café lá. E aqui o que eu ia falar mesmo a respeito disso? Eu ia falar alguma coisa. E eu venho correndo para cá porque Deus já falou antes, deu um esqueleto, vamos dizer assim, da mensagem, mas eu preciso saber das coisas mais profundas a respeito disso para poder ministrar para você. Então eu venho correndo, eu fico orando. Tomo café lá, que é o único dia que tomo café lá, tá? Senão ela vai pegar no meu pé aqui. Nos demais dias eu tomo café em casa, né? Mas no domingo tudo bem, domingo é diferente.
E aí, sim, agora eu lembrei. Uau! Não sei o que me deu, foi o Espírito Santo. Todos me conhecem, todos, do menor ao maior, me conhecem. Quando você anda na luz, você é conhecido. Até das trevas. Muito mais ainda das trevas, lógico. Porque eles veem a luz. Aqui está vindo e saem correndo. Ok. E aí, não sei o que me deu, eu estava já de saída, aí eu comecei a falar, tem várias pessoas que ficam lá no balcão. Eu falei, é o seguinte, Deus enviou o seu filho para salvar vocês, hein? Olha lá, e tem mais, Jesus está voltando. Eu citei alguns versículos, João 3,16, e pá! Eles ficaram meio assim, esquisitos. Mas, amado, você tem que mostrar o que veio. Você tem que falar aquilo que lhe é dado gratuitamente. De graça receber, de graça dar. Você precisa falar o que Deus te revela, às vezes lá no culto, no escondido, lá no teu particular, para você declarar o que é dito no interior da casa, é pronunciado nos telhados. E já, naquela 2 minutos atrás, Jesus está falando das antenas. Porque ele não vai falar antenas parabólicas, essas coisas, antenas de informatização, de telefonia. Só faltava ele já sabia, mas se ele falasse isso, os discípulos iam querer apedrejá-lo. Olha o que você está falando. Não, ele falou telhados. Amém? Deus é demais, hein? Deus é sábio. Então eu comecei a falar lá, deu uns 5 minutos, eu comecei a falar. Mas às vezes me dá uns 5 minutos, eu paro as pessoas nas ruas e falo. O que você estava falando outro dia? Que eu não sei quem falou que foi em casa. Quem foi em casa que falou? Ou você falou, não sei. Que eu fui num lugar e comecei a pregar, pedi para fechar lá o restaurante. Foi em Campos do Jordão, mas foi em outro lugar também. Marcelo que falou, ele não está aí, falhou hoje. Ok, mas é o seguinte, você fala do que você está cheio, a boca fala do que está cheio o coração, não tem jeito. E é muito tremendo quando você anda na luz e tem as revelações de Deus. Porque você sabe que as pessoas estão precisando ouvir. Aleluia! Glória a Jesus! Tá, eu estava com ele lá num banco, no Santander, lá não sei de onde. Não me lembro o local, Ibirapuera, sei lá. E o cara amigo dele vai até construir para ele lá uma casa. Eles estavam lá conversando, ali tinha uma situação de um financiamento, estava conversando com ele. De repente falei, espera um pouquinho, esquece isso aí. E Deus me tomou a minha boca, comecei a revelar as coisas para aquele gerente. E quando começou a vir a revelação, muitas pessoas que estavam ali em outras mesas, em outros lugares, começaram a olhar para lá. Eu falei, chama essas pessoas aqui. Horário de expediente. Mas como era o gerente que estava chamando, aleluia, glória a Deus. Pode chamar essas pessoas aqui. E pá, aí comecei a pregar. Aí uma começou a chorar, outra já sentou, outra já aceitou Jesus. Foi tremendo. Amados, você não pode esconder o que você tem. O que eu falei? Lá havia trevas, mas de repente a luz entrou lá e a luz resplandece nas trevas. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui eu quero te falar que, por exemplo, Jesus sentou lá no Monte das Oliveiras com os discípulos, porque Jesus tinha dito assim, olha, está vendo esse templo? Eles estavam elogiando o templo, olha que pedras bonitas, blá, blá, blá. Olha que bonito, que lindo, maravilhoso. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Senhor, nos diga quando sucederá isso. Aí, ele não falou só a respeito do templo, mas ele começou a falar do sermão profético das coisas que viriam a acontecer em todos os tempos. Falou para eles. Isso por quê? Porque justamente eles não iriam ficar no escuro. Tudo bem que ali muitas coisas não entenderam, mas quando eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a entender tudo aquilo que Jesus havia dito, porque o Espírito Santo clareou tudo aquilo. Falou, por causa disso, disso, disso. E eles começaram a andar na luz. Tanto é que Pedro mal sabia falar e escrever, que para a pregação que ele fez lá no dia fatídico de Pentecostes, quando 3.000 almas se converteram. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, sempre será. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, só para você entender,
que nós não andamos nas trevas. Se você não quer, não vai andar mesmo, em nome de Jesus. Oh, amados, nós temos tudo e mais um pouco. Só que, às vezes, nós desprezamos o tudo e queremos ficar só com um pouco. Não. Existe uma coisa chamada plenitude de Deus. E se você a quer, você vai ter. Eu vou te mostrar aqui, em nome de Jesus, mas primeiro vem aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 3, ou de 1 a 4. Aqui tem algo claro. Ah, mas, espera aí, vou dizer. Calma. Mas, irmãos, tudo bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, primeiro de 1 a 4. Não, de 1 a 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não é segunda, primeira. 2 Tessalonicenses não tem capítulo 5. Mas 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 1 a 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, está aqui, revelação, não estou pregando sobre revelação dos tempos, ok, você vai saber. Não necessitais que se vos escreva. Ele estava falando aos entendidos que andavam na luz, aos discípulos de Paulo, aqueles que tinham sido ministrados por ele. Não necessitais que eu fique vos escrevendo, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Espera um pouquinho. Break. Seguinte. Dia do Senhor não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Dia do Senhor é o tempo da tribulação. Tribulação. É isso mesmo. É chamado de dia do Senhor, é falado no livro de Joel, capítulo 2, é falado em várias passagens, angústia de Jacó, quando Deus vai tratar com o povo de Israel, que precisam ser tratados, porque rejeitaram o Messias, então vai haver um negócio aí, um tratamento com eles, vai ser o tempo da ira. Tempo da ira. Veja bem uma coisa, deixa eu falar logo isso. Existem correntes milenistas, amilenistas, pós-milenistas, tribulacionistas, pós-tribulacionistas, tribulacionistas ou pré-tribulacionistas, várias correntes. Tudo bem, eu conheço todas essas correntes, mas acontece o seguinte, você vai me perguntar, e apóstolo, de corrente você é? Eu sou da luz da verdade, não sou de corrente nenhuma. Isso é papo teológico. Por quê? Porque eu vou te provar o que está dito claro aqui na palavra de Deus. Tudo bem. Ele está dizendo então que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor, o tempo da ira, o tempo da tribulação. É isso que ele está. Quando você vê aqui escrito em qualquer parte, dia do Senhor, saiba mesmo lá em 2 Pedro capítulo 3, fala dia do Senhor. É tribulação. Não é arrebatamento. Arrebatamento é distinto disso. E Deus vai nos livrar disso. Quando disser, está aqui no versículo 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Ele está dizendo, vocês não são desse veio, que vai passar por isso. Por quê? Porque vocês não estão nas trevas. E ali no versículo 4, mas, aí ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, vocês estão na luz, para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, vai surpreender os que ficarem. Ele está dizendo, para vocês não, vocês sabem, vocês estão andando na luz, vocês têm a revelação, esse dia não vai vos apanhar. Quem anda na escuridão, ela falou de medo, né? Quem anda na escuridão tem medo. Tem medo de qualquer coisa. Tem medo do que virá, tem medo de não sei o quê, tem medo do governo, das medidas do governo, tem medo do que um fala, outro diz, um não sei o quê, um STF ou não STF, amados. Quando você está em Cristo mesmo, você não tem medo de nada, só de Deus. Amém? De nada. De nada.
Porque perseguidos seríamos mesmo dentro da igreja, fora da igreja, seríamos perseguidos por governos, por homens maus, por pessoas totalitaristas, manipuladoras, seríamos perseguidos. Mas em Cristo somos livres, porque sabemos o que temos e para onde vamos. Só que, infelizmente, muita gente não sabe o que é e nem para onde vai, mas nós sabemos. É o que ele está dizendo aqui. Nós não somos da noite, nem das trevas. Olha só, versículo 9, deixa eu te falar isso. Aqui eu te provo e vou te provar mais ainda. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus, que Ele vai nos salvar do tempo da tribulação. É o que Ele está dizendo. Porque veja bem, mesmo os caras aí que falam, não, nós vamos passar pela tribulação, vamos só sair daqui depois da tribulação. Espera um pouquinho, eu vou dizer uma coisa sem medo de ser feliz. Essas pessoas amam mais a terra do que o céu. Por quê? Então você fala assim, então meu amigo, vai ler lá as 7 taças da ira, as 7 trombetas, os 7 selos, vai ver o que vai acontecer. Ah, então você quer ficar aqui, você é o bambambam, você é o super-homem. É muito fácil mesmo de você demover essa ideia da cabeça de muitas pessoas. Está aqui escrito. Deus nos livra da ira vindoura. Ou seja, aqui diz, Ele não nos destinou para a tribulação, porque vai ser o tempo da ira de Deus. Ei, está aqui! Quer saber mais? 1 Tessalonicenses aí atrás, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Tremendo quando a gente sabe dessas coisas, porque senão você fica atrás de qualquer pessoa que fala, não, você vai passar pela tribulação, olha aqui, olha o quê? Vamos passar, porque o quê? Onde está dito isso? Mostra isso para mim. E aí eu mostro para ele. E aguardes dos céus, arrebatamento, a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aplauda Jesus. Como? Não vai ter, não. Eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que parecem que querem passar pela tribulação. Eles não sabem o que é isso. Cai em meteorito. 1/3 da humanidade vai para o saco. Né? Desculpa o termo. Eu falei uma coisa pesada. 1/3 da humanidade vai ser extinta. Você já pensou nisso? A água dos mares, dos rios vão ser contaminadas. Vai cair um meteoro chamado absinto, que vai amargar as águas, etc. Então vai contaminar tudo. E aí? Nós vamos passar por isso? Os demônios vão andar livremente nas ruas. Não andam livremente hoje por causa da igreja. Porque eles não suportam a luz. Aleluia! Eles não suportam a luz. Como é que eles vão passar? Não tem sentido isso. Não tem o mínimo sentido. Mas eles vão ficar soltos, porque vai ser afastado aquele que o detém, Espírito Santo, com a igreja, vai ser afastado. Eu não digo igreja, hein? Eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero ministrar a respeito disso qualquer outro dia. Jesus não vem buscar a igreja, vem buscar a noiva. A noiva é tirada de dentro da igreja. São vocês. Venham comigo. Você pode procurar onde você quiser, aqui você nunca vai ver, que ele arrebatou a igreja noiva. Vai ver a parábola das 10 virgens, vai ver Apocalipse depois do versículo 4, ou depois do capítulo 3, me desculpa, ele não fala mais de igreja. Você vai ver mencionada a noiva, em Apocalipse capítulo 21, você vai ver mencionada a noiva. A noiva! Tudo bem, a igreja existe, é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Mas só que tem muitos que são ímpios que estão na igreja. Estão no corpo, mas são ímpios.
Salvação é para todos aqueles que querem, né? Que nem Jesus. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas dar a vida em resgate de muitos. Ele não disse todos. Eu não estou pondo confusão em você, nem medo. É o que ele disse, é a palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas, nem todos querem. Esse é o problema. Então aqui está claro. Agora, uma outra confusão, e aqui nós vamos dirimir as dúvidas, em nome de Jesus. Você vai ver, junto comigo, mesmo. Mas ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que primeiro vai haver apostasia, para depois a igreja subir, a noiva. Nós nos encontrarmos, reunirmos com Jesus, como está dito aqui. Eu vou te explicar. Direitinho. 2 Tessalonicenses, que é logo aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, fica firme aí, meu, não durma. Senão, eu não te dou café. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, arrebatamento, reunião com Ele, rogamos-vos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Tem muita coisa aí que é bagunça. Paulo ficou muito entristecido com o povo de Gálatas, que ele tinha gerado pelo Espírito em Cristo Jesus. Aí manda uma carta para ele: olha, Paulo, é o seguinte, eles voltaram para a lei, circuncisão, veio um cara aí, meteu um pouquinho de fermento, levedou tudo. Esse é um problema também. Alguém chega e fala uma besteira por não conhecer direito, e tirar do contexto, como é que eu falei aí agora, e usar como pretexto, e semeia assim, pim! Olha, não é bem isso, porque tem a doutrina do jacaré, pi, 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 pi. E um pouquinho pode levedar toda uma igreja, um ministério, por uma besteira. Meu povo padece por falta de conhecimento, mas eu quero te conduzir pelo Espírito Santo ao conhecimento. E diz aqui, ok, vamos lá. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, a nossa reunião com Ele, rogamos que não, versículo 2, não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar. Olha, cuidado. Não vos perturbeis, quer por espírito, alguém vem falar uma besteira, um espírito, quer por palavra, alguém fala uma palavra, por epístola, como se procedesse de nós, de mim, de Paulo, ele estava dizendo, dos outros que andavam com ele, Timóteo, etc. Como se o dia do Cristo já tivesse chegado. Aqui não está dizendo o dia do Senhor, é diferente. Cristo. Arrebatamento. Amém? Aqui que muita gente faz confusão. Ninguém de maneira, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Aqui é um engano para muitos, e eu vou explicar. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, primeiro vai vir o homem do pecado, vai ter apostasia, e depois vai ser arrebatado. Nananina, não. Apostasia aqui é substantivo. Não é o verbo apostatar. Como você vai ver lá em 1 Timóteo capítulo 4, lá está, alguns apostatarão, verbo, da fé. Aqui é diferente. Mas se você for ler lá, apostasia vai dizer afastar-se da fé, renegar a fé, pá. E é o seguinte, também tem um termo que diz, será afastado de um grupo. Sabe o que é apostasia aqui? A igreja ou a noiva, né, será afastada, a apostasia. E aí, quando for afastada, a apostasia, afastada do meio, vou repetir, aí se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Você não está entendendo, você está olhando para mim esquisito. É isso que quer dizer. Pelo amor de Deus, agora eu vou comprovar, lógico, no versículo 7 do mesmo capítulo 2, pois já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o detém. Então aqui ele está comprovando, até que seja afastado, apostasia, até que a igreja seja afastada do grupo, da terra,
afastou. Agora se manifesta o capeta. O capetoide lá, filho da perdição. Que é o diabo, vai incorporar um cara. Então, aí sim, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Agora, deixa eu dizer uma coisa. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Vai fazer cair fogo do céu, vai fazer algumas coisas permitidas por Deus. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Perecem, escute, perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Deus é Deus, que está no controle de tudo, Ele é atemporal, sabe de tudo, aleluia, Ele revela aqueles que são dele, como estou dizendo aqui. Por isso, versículo 11, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Sabe por quê? O Espírito Santo foi lá, bateu, olha, bateu na porta, olha, a verdade, olha, saia da escuridão, venha para a luz, saia, venha, quero te salvar, restaurar, fazer uma obra na sua vida, vou te libertar, você vai pregar, você vai ser poderoso aí no meio das trevas, eu vou te usar no meio de muitos, pá, venha, mas ele não quis saber, não quero, não deu crédito à verdade, é isso que ele está dizendo. Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo? É isso aqui. Primeiro é tirado, afastado, depois vem a bagunça. Aplaudam Jesus Cristo. Ele sabe o que faz. Ele sabe. Aleluia! Deus soberano. Glória a Jesus. Espera um pouquinho, já vai acabar. Fica calmo, tranquilo. Olha como Deus te chamou para você conhecê-lo profundamente. Profundamente. Nós temos ainda um tempo aí, porque nós estamos de fato nos últimos segundos da prorrogação do segundo tempo, estamos aí. Ainda temos isso para andarmos na luz. E Deus está te chamando, é emergente, é um tempo especial agora, por tudo que está acontecendo. Porque Ele quer te levar ao conhecimento profundo. Efésios capítulo 3, Paulo fala a respeito disso, e glória a Deus pela vida desse Paulo cabra macho. E é mesmo. Por tudo que ele enfrentou. Diz aqui em Efésios capítulo 3, ele está orando por eles, pelo povo de Éfeso. Oro, versículo 16 do capítulo 3, oro para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior, pelo seu Espírito Santo, no homem interior, no Espírito do homem, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Escute isso. E oro para que estando arraigados e fundados em amor. O amor é o cumprimento de tudo. Mas espera um pouquinho. Para perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura. Então Deus nos chamou para conhecê-lo mesmo. Na largura, no comprimento, na altura e na profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo é dado a nós. O amor de Cristo é dado a nós, derramado em nós, pelo Espírito Santo, foi dado lá, Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aí vem uma coisa chamada fé. A fé concedida pelo amor de Deus. Que fé? Não é uma fé qualquer, não é uma fé de fim de feira, que você sabe que a bacia de mexerica está lá, e que se for lá comprar 2, eles vão te dar 3. Não é essa fé. Fé raquítica, fé de banana, é a fé do céu. O amor, esse amor ágape veio do céu, o Espírito Santo te deu, e aí se manifesta
vem em evidência a fé do próprio Cristo em você. Amém, amados? Oh, aleluia! De você poder falar as coisas que ainda não vieram, como se já tivessem vindo. Porque foi assim a palavra que Jesus falava, tantas coisas que ele falou, como se aquilo já tivesse acontecido. E ele não tinha passado pelos piores momentos da vida dele. Mas ele falava: olha, eu dou a minha vida, eu a dou liberalmente. Ninguém atira de mim, olha o que ele disse, ninguém atira de mim, eu a dou. Eu dou a minho a vida, depois torno a tomá-la de volta. Ele disse isso antes de chegar em Jerusalém. Ele ia passar pelas agruras lá do Getsemane, entre outras coisas. As acusações de coisas difíceis. Mas ele disse com convicção, que coisa. Como eu aprendo vendo isso. Isso edifica e levanta a minha fé. Tem muitas pessoas sendo curadas e voltando a Jesus pelas próprias lives de oração. Irmãos. Porque quando você crê, aquilo sai com força de dentro de você, sai com unção, com poder, com revelação, para extirpar o mal na vida de muitos. E aí ele fala: olha, vocês podem conhecer o amor que excede a todo entendimento, e para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ele não está escondendo isso de ninguém, ele não está guardando para ele: não vou revelar minha plenitude, eu vou guardar aqui, vai ficar escondida, guardada as 7 chaves. Não, eu vou revelar toda a minha plenitude para vocês. Aleluia! Está aqui escrito, porque senão não estaria escrito, não estaria dito aqui. Aleluia! Então podemos saber, sim. E eu vou te dizer uma coisa agora, Mateus 24, vamos para o fim. Amém, queridos? Tudo bem aí? Glória a Deus, aleluia, isso é o máximo para mim. Isso é fantástico. Eu estou te convidando mesmo a mergulhar no conhecimento da glória de Deus. Te convido. Porque, amados, podem vir o que for, sim, passamos por grandes aflições, não estou dizendo que não passamos, somos isentos disso, de maneira nenhuma que somos isentos. Nós passamos por coisas terríveis, mas eu bem sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Se eu bem sei em quem eu tenho crido, não tem problema não. Vou passar, e o Senhor vai me respaldar, porque Ele é meu respaldo. Ele é a minha aprovação, minha anuência, o meu parâmetro. Ele é a minha luz, Ele é o meu presente, o meu futuro. Ele é Deus. Então eu sei para onde estou caminhando. Segundo a revelação, segundo a visão que Ele nos concede. Mateus capítulo 24, primeiro. Aleluia. E aqui nós vamos dizer. Ok, a partir do 4. Então eles perguntaram: não, o que vai ser, quando vai ser, papapá. E ele disse no versículo 4, respondeu ele: acautelai-vos que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele está dizendo aqui, nessa passagem, ele está dizendo para os judeus. Tem momentos que ele está dizendo especificamente para judeus e outros no geral. Amém? Vamos aprender a ler a Bíblia. Porque hoje, se você for ver, essa palavra está se cumprindo. Porque apareceu um lá dizendo: é ele o Messias. Um tal de Esquiazo, que é Ezequiel, Esquiazo ben Davi. Ele é o Messias, levantaram, aplaudiram, tinha uma multidão de pessoas. Ué! Passou uns dias, morreram 45 lá numa festa. Judeus. Bom, se ele fosse o Messias, isso teria acontecido? Ele está dizendo para os judeus aqui. Vão aparecer muitos que dizem: eu sou Messias, eu sou Cristo. Como eles levantaram o cara e o cara aceitou, falando: então eu sou mesmo. Aqueles que vocês estão esperando. Saiu aí, saiu em vários lugares. Saiu acho que até na mídia grande. Ok, enganarão muitos. Aí vem: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para que não vos alarmardes. Tais coisas são necessárias, são importantes acontecer, mas ainda não é o fim. Calma. Aí vem, ele continua, uma progressão. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares.
Aconteceram essas coisas. Amados, espera um pouquinho. De 100 anos para cá, a partir de 1918, aconteceram 2 guerras mundiais. Se cumpriu isso aqui ou não? Ipsis litteris. Se cumpriu. Terremotos devastadores, como um que aconteceu em Kobe, no Japão, que destruiu 80% da cidade. Eu estive lá e eles me contaram isso, nós estivemos lá uma vez, com os pastores Fábio e tal, eles nos contaram como foi. Quem reconstruiu Kobe foi a máfia japonesa, sabia? Yakuza. Quer dizer, uma grande parte, eles que financiaram a reconstrução de Kobe. Mas foi terrível. E terremotos, tsunamis lá da Indonésia em 2004, foram 2 milhões. Quem disse isso foi o Dr. Ricardo, um missionário, porque lá quando chegou 370 mil mortos, pararam de contar. Não dá mais para contar. Aí ele disse, não foram 2 milhões, mas 1,5 milhão de mortos no tsunami. A partir dali começaram a ser levantadas igrejas, porque a Indonésia é o maior país islâmico do mundo. Então houve, de certa forma, um julgamento. Mas, por que aconteceu aquilo? Para que houvesse um avivamento. Hoje tem igrejas de 10, 20 mil membros. Na Indonésia, quando não tinha crente nenhum quase. Então, as coisas aqui que ele está dizendo aconteceram. Pestes, fomes, né, que está acontecendo avassaladoramente hoje. Você olha para a Venezuela, olha para a Colômbia, olha para a Argentina. Deixa eu te falar uma coisa. Empresários argentinos, pessoas foram cobrar empresários argentinos, que saíram lá do sul, chama lá o lugar, porque eles são fornecedores de muitas coisas para alguns argentinos, só que eles não estavam pagando já há algum tempo, e falaram, não, vamos lá cobrá-los. E entraram lá, eles só puderam entrar com caminhão, não circula outro veículo, senão caminhão. Tiveram que entrar com caminhão. E foram lá, chegaram num lugar, numa churrascaria, tinha acho que 8 ou 10 pessoas na churrascaria, só. Chegaram lá nos fundos da churrascaria, tinham vários empresários que tinham falido, esperando pegar os restos das carnes que iam sobrar lá. Assim está a Argentina, tudo fechado. Então lhe pergunto, comunismo é bom? Socialismo é bom? Socialismo e comunismo é a mesma coisa. É marxismo. Não, é um espírito. É um espírito draconiano mesmo. Isso não poderá acontecer no Brasil, em nome de Jesus. Porque é um povo que tem se levantado, tem orado, tem clamado até diante dos hospitais. A Ercília com o Cristiano estão indo todos os sábados. Aí nesse sábado foi aonde? Itapevi, no hospital lá, não sei o que, Luz. Geral de Itapevi. E foram lá com uma equipe, começaram a louvar e adorar diante do hospital. Isso é um papel da igreja mesmo. Sabe por quê? Dessa maneira, muitas pessoas são salvas, libertas, porque a oração alcança, ainda mais dessa maneira, rompedora, oração rompedora, alcança o trono da graça e Deus manda a resposta. Manda mesmo. Pessoas são salvas, curadas, libertas e os milagres acontecem. Mas aí, ele fala de pestes. Eu vou te dizer uma coisa. Nos últimos 200 anos, que aconteceram as piores pestes. Esse negócio de usar máscara, você pensa que é agora? Quando teve a peste da cólera, eles usavam máscaras. E aí? Está todo mundo assustado. Máscara, tem que usar. Já usou lá. São coisas que estão se cumprindo. Vai procurar saber, entra aí no Google, você vai saber. Usavam máscara lá na peste da cólera. Antes teve a varíola, que até o faraó, não sei das quantas ficou. Não, mas as últimas que são aqui, que estão dentro desse contexto. Gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões. Aconteceu exatamente, começou em 1918, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial. É agora. Os últimos 200 anos. Em 1817, parece que foi 1874, que foi a peste da cólera, eu vou dizer mais. Descobriram uma vacina para a cólera, tem vacina para a cólera,
Esse negócio de cólera aconteceu ainda muito quando teve o problema do terremoto no Haiti, que até foi uma equipe de brasileiros, exército e tal. E morreu muita gente de cólera. Tem a vacina, mas diz lá, não tem 100% de eficácia, vacina para cólera. E aí estão dizendo, vacina do Covid-19. Eu não tomei ainda, estou orando. Não sei se vou tomar. Eu não estou dizendo, não estou querendo te influenciar, não. Você toma, antes de tomar, você fala assim, a tua palavra diz, se tomarmos alguma coisa mortífera, nenhum dano nos fará. Ore isso, hein? Se coloque nas mãos de Deus, não do vacinador. Amém? E está aqui, então, as pestes são recentes. As mais contundentes, podemos dizer. Depois teve a suína, que foi... A suína foi em 1898, foi em 2002, alguma coisa assim. 2008, a suína. Que aconteceu aí, não sei aonde, no México, sei lá, no meio dos porcos, e se espalhou para os humanos também. Morreram dezenas, centenas de milhares de pessoas. Isso aí ninguém fala. Depois da suína, teve a AIDS, que aconteceu em 1980, AIDS. Que muitas pessoas ficaram com AIDS por seringa, por transfusão de sangue. Ok, tudo bem, se espalhou muito no meio dos homossexuais, etc., da prostituição. Mas, também por transfusão de sangue. Então, não vamos dar uma como é que fala? Não fugiu o termo agora. Do bambambam, não, porque é só no... Não, transfusão de sangue, a seringa, etc., que não foi esterilizada. E passou o AIDS, não tem vacina. Não tem vacina. Tem lá o tratamento, tudo bem. Tem até como fortalecer a pessoa e ela viver, às vezes, a vida inteira sem contrair. Não, com AIDS, mas tratado, né? Está aí, olha as pestes, olha as pestilências. E agora, por último, tem a tal do Covid-19. Mas eu vou te provar aqui que vai acabar. Tem vacina? Tem vacina. E não é 100% eficaz. Como não é da varíola, aliás, como não é da cólera. E todo mundo tem que usar máscara, mas já tiveram que usar anteriormente. Está aqui, amados. Agora, olha só, isso tudo que eu estou falando aconteceu. E Jesus disse assim, todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Sabe qual é esse tempo? Princípio das dores. Princípio das dores, começou aí 100 e tantos anos atrás. Princípio das dores. Mesmo princípio das dores. Depois do princípio das dores vem o arrebatamento. São princípios das dores, mas não tribulação, ou grande tribulação. Não. Princípio das dores. Nós estamos passando por ela para sermos logo sermos arrebatados. E irmos participar das bodas do Cordeiro, é que fala a palavra. Aleluia! Depois voltamos com Jesus, depois de 7 anos. É tudo bem direitinho, porque o casamento judaico são 7 dias de comemoração. Mas como Deus é atemporal, nós vamos participar das bodas durante 7 anos. Não sei como é que é esse tempo lá, mas serão 7 anos. E aqui o pau vai comer solto 7 anos. Nós nem vamos saber das coisas daqui. Mas aí voltamos. Jesus da ordem. Agora vamos voltar para reinar. E aí o reino é visível. Nós voltamos com ele. Olha lá em Apocalipse 19, dos cavalos. Uau! Cavalos é esse que andam no ar. É, porque seremos corpos transformados e incorruptível. Nós andamos no ar, andamos em cima das águas. Glória a Deus, aleluia. Teremos já recebido a imortalidade, amados. É esse o negócio. Mas ainda estamos aqui nesse princípio que vai passar logo. Agora, vamos arrematar a história. Mateus 24, 37. Parece que eu falei isso aqui outro dia. Mas é o seguinte. Estão entendendo qual é esse tempo? Princípio das dores. Exatamente isso. Exatamente. Vou te falar de um sinal que vai ter agora esses dias.
Foi como nos tempos de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Ele não está falando o dia do Senhor. Aqui se trata de arrebatamento. Está bem distinto. Ah, mas no 36, por que o senhor não leu o 36? Você quer que eu leia? Porque ninguém sabe um dia. Porém, a respeito daquele dia, ora no 36, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Vou te explicar. Quando Jesus estava se referindo especificamente aos judeus, e também isso chega em nós, ele está usando termos das festas judaicas, porque senão eles não entendem nada do que ele estava falando. Ele tinha que se referir a isso, porque ele mesmo depois fala lá na frente, olhai para a figueira é Israel, olhe para as festas que tem Israel, olha que eles vão ser restaurados, vão voltar para a terra, e as festas vão começar a se cumprir de novo. E quando ele fala do dia e da hora, ninguém sabe, ele está se referindo à festa das trombetas. Por quê? Festa das trombetas é anunciado o novo ano que está nascendo, pela lua nova que está nascendo. Só que como é um dia escuro, fica um emissário do rabino lá em cima de uma montanha olhando. Isso acontece até hoje. Fica lá olhando para detectar quando nasce, porque eles não sabem direito a hora que vai nascer a lua. O momento, é o que ele está dizendo aqui. A hora que vai nascer a lua lá. E quando ele vê despontar, ele ele investiga lá, não, está nascendo, olha, está nascendo a lua nova, que aí começa um novo ano para eles, que é o ano lunar. Avisa lá o trombeteiro, aí avisa lá o rabino que toca o trombeta. E ele toca a trombeta. E diz que é no toque da última trombeta, Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, a partir do 49, ele fala a respeito disso, ao soar da última trombeta, da festa das trombetas, em tabernáculos, na festa dos tabernáculos, quando eles estão detectando o nascimento da lua, agora pode tocar, são 3 toques de trombeta, 33 toques cada um, no último, terceiro toque são 33, mas vai faltar 99. E é aquele quando está nascendo, aí ele toca o último toque da trombeta. Está nascendo mesmo. Jesus está se referindo a isso. E Paulo também se refere a isso. Ao soar da última trombeta. Amados, eu vou dizer uma coisa. Jesus volta na festa das trombetas. Eu não estou dizendo que é esse ano. Não vai interpretar mal isso. Mas vai ser em uma delas. Lógico. Ele não falha. A palavra dele é infalível. Quando estiverem lá, e nós vamos ter essa revelação, porque nós não estamos nas trevas, não estamos na escuridão, temos o Espírito da palavra, ele nos revela, e glória a Deus por isso. Mas aí diz o seguinte, 37, como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, arrebatamento, e não perceberam, e aí até que veio o dilúvio, levou a todos. Ou seja, o arrebatamento, o mundo não vai perceber, está aqui escrito, porque quando Noé entrou na arca lá, a turminha que tinha ouvido o evangelho, né, porque Noé foi o pregoeiro da justiça, pregou para eles durante 100 anos, que viria o dilúvio. Não, nunca choveu no planeta, nunca, que estamos há milênios, aqui é 1000 e tantos anos, nunca choveu. Esse cara está falando é louco. Assim como também, quando falamos para muitos sobre a vinda de Jesus, não. Desde que os pais lá do meu tempo, que nem a Manuzinha falou, da minha época, falam dessas coisas, mas ele não voltou, que nada, eu tenho meus planos aqui. Então fica com os planinhos aqui. É assim. É a mesma coisa, porque Jesus falou, como nos tempos de Noé. Então você fala, eu estou voltando, ele está próximo, olha os sinais. Que já teve muita coisa aí. Não. Conversa para boi dormir. Para. Vamos ver a palavra. Ele diz, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até um dia. O que ele está querendo dizer isso? O que ele está querendo dizer com isso? É o seguinte, esse vírus, a curva vai descer. Já está em descendência.
Tem vacina, todo mundo vai ser vacinado, fica tranquilo. Vai chegar um momento, nos Estados Unidos já não estão usando mais máscaras. E aqui logo também não vai precisar usar. Vai acabar isso. Nós vamos andar de novo como andávamos. Plá, 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 oba, oba, vamos casar, vamos comer, vamos beber, vamos comprar, vamos vender. Vai voltar a balbúrdia. Aí que mora o perigo. Aí, muitos vão continuar andando na escuridão. E aí ele vem. Como a pessoa está no oba-oba, no plá-plá-plá. O que aconteceu? Olha, eu liguei para fulano, não achei ele. Onde que ele está? Está escrito. Eu estou com o que está escrito. Vocês querem ver? Está ok. Continua. Versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Está falando de 2 igrejas. Moinho, palavra. Trigo, trabalha com a palavra. Mas uma tem unção, outra não tem unção. 2 no campo, colhendo. Mas um está com uma motivação errada, outro não. Um será tomado de devassa. E lá em Lucas 17 diz assim: 2 estarão numa cama, período da noite, um será tomado e outro deixado. Arrebatamento. Aí disso que ele está falando. Amém, amados? Oh Deus, nós te amamos, nós queremos a Ti, a Tua revelação. Não andamos em trevas, mas na luz, na revelação da Tua palavra, contextualmente, em tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Nós te vemos porque temos a revelação, então vemos a Tua face, a Tua glória, ouvimos de Ti, Pai. Por isso podemos dizer, e os Teus poderes se manifestam, os Teus milagres, os Teus sinais, Teus prodígios, Pai, as libertações. Sim, Pai, porque ainda o Senhor está conosco aqui. É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Pai, cura, salva, liberta, entra com providência na vida de muitos, para clarear os olhos de muitos, para levar luz àquele que está nas trevas, para que seja arrancado o cativeiro do medo. Nós não estamos mais no medo, na escuridão, mas nós estamos na luz. Ele nos libertou da escravidão, do medo. Aleluia! Glória a Deus. Receba a revelação dos tempos. Encerramos. No dia 26 de maio vai ter a superlua de sangue. A palavra diz: a lua se tornará em sangue, o sol em trevas, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Tribulação. Você aprendeu hoje. Tribulação. Então, vai ter a superlua, já teve o tetra, eu não vou voltar nesse assunto. Das 4 luas de sangue já tiveram nas festas judaicas, mas agora, dia 26, a superlua de sangue. Vai dar para ver enorme, por quê? Vai ser um ponto em que ela vai estar mais próxima da Terra. Entendeu? Agora em junho, não sei que dia aí, depois eu vou ver, vai ter um grande eclipse solar, que vai ser o chamado anel de fogo. Vai ser praticamente em seguida. Anel de fogo, que ele vai cobrir, mas vai aparecer a luz, aquele contorno de luz. Por isso é chamado do anel de fogo. É um negócio raro. Assim como essa superlua de sangue, que ela fica vermelha, também é raro. E aí? Olha, esse ano está tremendo, viu? Amém, amados? Receba a cura, receba a revelação, receba o renovo, receba os sonhos de Deus, receba o profético de Deus intenso na sua vida. Em nome de Jesus, aleluia. Receba você aí, que está em casa, amados. Viva o melhor tempo da sua vida, como está dito. O que Deus tem para esse tempo é melhor do que os princípios. Seja assim na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quer aceitar Jesus? Quer? Não? Já quer entregar sua vida a Cristo? Agora vai ter algo novo no seu coração. Você vai ouvir a voz dele. Quer? Tá? Então se prepara para a revelação de Deus. Amém, amados?